Olá, senhoras e senhores, moças e rapazes, homens e mulheres de Deus, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs de Jesus Cristo. Sejam bem-vindos ao meu canal, Anderson Silva. É com muito amor e carinho, respeito e admiração a você e a sua família que eu peço a vossa licença para adentrar na sua casa, no seu lar e na sua residência e levar até você e a sua família sabedoria, conhecimento, conteúdo e informações de qualidade para abençoar poderosamente, grandemente você e a sua família por intermédio do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Bem, senhoras e senhores, moços e rapazes, homens e mulheres de Deus, por gentileza eu vou novamente me apresentar a você. Eu sou Anderson Mendonça da Silva, tenho 45 anos de idade, sou natural de Belém do Pará e sou um evangelista, um pregador, conhecedor da Palavra de Deus, um comunicador da Palavra de Deus e vou abordar assuntos relacionados à Palavra de Deus, às Escrituras Sagradas e vou abordar também assuntos relacionados ao conhecimento científico, ao conhecimento da ciência, assuntos relacionados à psicologia, sociologia, história, antropologia, filosofia, o comportamento em geral do ser humano, no seio familiar, na família, na sociedade. Bem, senhoras e senhores, moças e rapazes, homens e mulheres de Deus, eu quero falar com vocês hoje sobre o seguinte tema, sobre o seguinte assunto: a espiritualidade e o materialismo. Quais são os paradigmas, os desafios, qual é a verdadeira origem, a verdadeira importância da espiritualidade e do materialismo nos dias atuais, nos dias de hoje, no que diz respeito à humanidade, com relação à humanidade. Sabemos que vivemos num mundo altamente sabemos que vivemos num mundo altamente tecnologicamente avançado. A gama de informações está cada vez mais rápida, mais evoluída, mais desenvolvida. O mundo está cada vez mais tecnologicamente avançado, vem evoluído bastante, a gama de informações está muito grande e devemos ter discernimento, compreensão, conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento científico para discernir, entender e compreender o que é a verdadeira prioridade, o que é mais importante, o que é mais importante, útil na vida do ser humano, na vida da sociedade humana. E são dois paradigmas, são grandes desafios, duas obras antagônicas que estão na mentalidade humana, a espiritualidade e o materialismo. Devemos atentar, sim, para o conhecimento da palavra de Deus, para o conhecimento científico e discernir, entender e compreender quais são as verdadeiras prioridades, a verdadeira importância, saber com que nós tenhamos maturidade, discernimento e visão espiritual da palavra de Deus, conhecimento da ciência, para analisarmos, estudarmos e compreendermos que a espiritualidade ela tem um fator importantíssimo, grandioso na vida do ser humano e devemos compreender, nos atentar para as prioridades mais importantes da nossa vida no que diz respeito à espiritualidade humana e devemos sim compreender e entender que a materialidade, o materialismo também faz parte do cotidiano da vida humana, mas devemos compreender que o sobrenatural, a espiritualidade, ela está infinitamente acima do materialismo. A espiritualidade é infinitamente maior, mais importante que o materialismo. Devemos atentar para isso de maneira consciente, plena e clara, na nossa consciência, no que diz respeito a termos o conhecimento, a sabedoria da palavra de Deus e da ciência, para nos basearmos naquilo que é mais importante, que é mais seguro e que é mais eficaz nas nossas vidas. Bem, eu estou aqui com a palavra de Deus em mãos e eu quero ler para você o que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 4, no versículo 4. A palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, diz assim: Jesus Cristo disse: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, nós vimos agora, a importância do conhecimento da palavra de Deus, da espiritualidade, do sobrenatural em nossas vidas. Sabemos que a espiritualidade, ela nos leva, nos conecta com Deus, nos dá sabedoria, conhecimento, entendimento e visão de Deus para termos qualidade de vida com abundância. Isto não significa dizer que o materialismo é pecado, é errado. Nós necessitamos de bens materiais. Nós, seres humanos, somos corpo, alma e espírito, estamos conectados e formados nessas três dimensões, nessas três camadas da criação de Deus, alma, corpo e espírito.
Devemos sim discernir, entender, compreender e separar as prioridades do materialismo e necessitamos sim de bens materiais para, para saber vivermos e compreendermos de que o materialismo também é importante. Devemos ter sim nas nossas vidas os bens materiais, precisamos sim de bens materiais, porque é natural, é normal. O ser humano precisa de se alimentar, precisa de comer, de se vestir, de trabalhar, de ter o seu sustento para sustentar a sua família. Isso são obras básicas da vida humana, do ser humano. Necessitamos disso, materialmente falando, mas, como disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não só do pão viverão, mas de cada palavra presente da boca de Deus. A espiritualidade é infinitamente maior, mais importante, está acima do materialismo. Então, o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus, a palavra de Deus é o alimento muito mais importante do que o alimento material. Nós devemos nos atentar conscientemente para, para este ensinamento de Jesus Cristo, porque nós, sendo os seres humanos, filhos de Deus, sendo alma, corpo e espírito, nós devemos atentar de maneira consciente que a espiritualidade sobrenatural, o conhecimento, o alimento espiritual, o alimento da palavra de Deus é infinitamente mais importante que o materialismo. Devemos atentar para este conhecimento da palavra de Deus, de que a espiritualidade ela nos conduz a Deus, nos leva a Deus, nos dá sabedoria, conhecimento, qualidade de vida, vida com abundância, faz com que nos tornemos pessoas melhores, amorosas, bondosas, misericordiosas, pessoas sábias, maduras, para construir um excelente vínculo de união e de relacionamento com a nossa família, no seio familiar, na sociedade, com as pessoas no trabalho, na faculdade, na escola, no ambiente de trabalho. Ou seja, devemos ter este conhecimento, esta sabedoria sobrenatural de Deus, e devemos sim, através dessa sabedoria e conhecimento, alcançar a realização dos sonhos, planos, projetos de vida, e o que é mais importante, o tesouro mais maravilhoso, mais importante que Deus nos deu foi Jesus, e Ele nos dá a salvação, a vida eterna, que é o mais importante, que Jesus nos prometeu para aqueles que têm fé nele e obedecem a sua palavra, a coroa da vida, que é a vida eterna, a salvação. Então, devemos nos atentar para as verdadeiras prioridades, aquilo que é mais importante na nossa vida, que é o reino de Deus, a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e em segundo lugar das mais obras serão acrescentadas. Então, devemos ter a prioridade, colocar em primeiro lugar as obras de Deus, o sobrenatural, o alimento espiritual, e para alcançarmos a realização dos sonhos, planos, projetos de vida em todas as áreas de desenvolvimento psicossocial, social, espiritual, cultural da vida, social da vida, devemos sim ter bens materiais, não necessitamos de bens materiais, e mais devemos em primeiro lugar sim buscar o reino de Deus e a sua palavra, para que possamos ter qualidade de vida, para que possamos ter o alimento espiritual, para que possamos ter bênçãos e prosperidade em todas as áreas da vida, inclusive na área, principalmente na área espiritual, com a família. E isso vai fazer com que, consequentemente, nós vamos ter também prioridade, nós vamos ter também a prioridade, o sentido de entender e compreender que o sobrenatural, que é a palavra de Deus, o alimento da palavra de Deus, ela nos fornece e nos dá direção para compreendermos e entendermos que a palavra de Deus, o alimento espiritual de Deus, é a principal prioridade que devemos exercer na nossa vida, e consequentemente nós vamos também ter bênçãos espirituais, prosperidade financeiras, prosperidades materiais, porque Deus nos criou os perfeitos, nos criou com esse propósito, com essa finalidade de sermos alma, corpo e espírito, mas devemos colocar sempre em primeiro lugar, na prioridade, o reino de Deus. E eu vou ler para você o que está escrito. Eu vou ler para você o que está escrito no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 18. A palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, diz assim: não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Não atentando não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não veem,
porque as que se veem são temporais e as que não veem são eternas. Ou seja, essas palavras foram escritas pelo apóstolo Paulo, né? Pela inspiração de Deus, do Espírito Santo, ele diz que nós não devemos atentar para as coisas que são vistas, mas para as coisas que não são vistas, ou seja, porque as coisas que são vistas, o materialismo, o material é passageiro, e as coisas não vistas, que a gente não vê, são eternas, são os planos, propósitos e desígnios de Deus que Deus nos deu por intermédio do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que é a vida eterna, a salvação. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs de Jesus Cristo, meus amigos e minhas amigas, devemos ter a prioridade de, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, a sua palavra, o alimento espiritual, e nos atentarmos para as coisas que não são vistas, porque estas coisas não são vistas, são eternas, e as coisas vistas, os materialismos, são passageiros, e as coisas não vistas, as obras espirituais, são eternas, e estas obras que nós devemos nos manter firmes para a salvação, para a vida eterna, para a salvação das nossas vidas e das nossas almas. Bem, senhoras e senhores, moças, rapazes, homens e mulheres de Deus, que Deus abençoe grandemente, poderosamente você e a sua família. Um grande abraço. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo. Amém.